contabilidade para os advogados. Nesse vídeo falaremos tudo a respeito das dúvidas que o advogado tem na hora de abrir o seu CNPJ, qual é o custo para a abertura de uma sociedade de advocacia. Advogado, pode ser MEI? Se você tem essa dúvida, iremos tirar também nesse vídeo aqui. Qual que é a importância de ter uma contabilidade especializada como parceiro do seu escritório, entre outros assuntos. Então, se você é advogado e pretende abrir um escritório de advocacia, ou se já possui, fique nesse vídeo que tiraremos todas as suas dúvidas. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Felício, sou contador da Ativo Contabilidade, a maior contabilidade especializada no atendimento aos advogados aqui no Brasil. Atualmente contamos com mais de 500 clientes, dentre eles 350 são advogados. Já chega deixando o seu like, que isso ajuda muito que o nosso conteúdo chegue mais advogados e também contribui com o crescimento do nosso canal. A ideia desse vídeo é tirar todas as dúvidas definitivamente sobre a abertura, alíquotas, encargos tributários, como que vai abrir, como que você vai montar a sua sociedade, se vai ser individual, pluripessoal. A ideia aqui é tirar todas as suas dúvidas. Vou começar falando sobre abertura. Como que funciona atualmente o processo de abertura do seu CNPJ? Primeiro, que você advogado tem duas opções. Você pode abrir a sua advocacia ou no formato individual / unipessoal, cada um chama de uma maneira um pouquinho diferente, que é apenas um sócio, ou na pluripessoal, que são 2 sócios ou mais. Felipe, impacta de alguma forma na minha parte fiscal abrir com apenas um sócio ou 2? Não, de forma alguma. A única questão que vai mudar é realmente aqui na uni / individual consta apenas um sócio, enquanto na pluri são 2 sócios ou mais. Então nada mais impacta além disso. Atualmente o processo de abertura leva em torno de 15 dias para ser concluído. A primeira etapa é a etapa de viabilidade. Você encaminha informações à prefeitura para mostrar e para evidenciar se de fato você pode abrir a sua advocacia. E nessa etapa, o que eles vão entender, o que eles vão levar em consideração para dar sequência ali na sua abertura? Primeiro, se você é advogado está apto e pode abrir uma sociedade de advogados, por exemplo, se você tem a OAB ativa. Segundo, se você está adimplente ou inadimplente com a ordem. Detalhe muito importante, se você tiver alguma dívida com a OAB, faça parcelamento, deixe tudo regularizado, porque dessa forma você conseguiria abrir tranquilamente sem nenhum tipo de dor de cabeça. Terceiro ponto importante nessa etapa é a razão social. É nesse momento que você coloca e informa qual vai ser o nome do seu escritório. Lembrando, outro detalhe importante, outra dica legal aqui no canal, você só pode escolher ou o nome completo ou parcial dos sócios. No caso de uma individual, vai ter a nomenclatura no final, Sociedade Individual de Advocacia. Se for uma pluri, você pode colocar o nome dos 2, 3, 4 sócios, ou parcial ou total, com a terminologia sociedades de advogados, sociedade de advogadas, sociedades ou alguma outra terminologia disponível pelo OAB. Então, só para resumindo, se você for individual, pode ser seu sobrenome, nome completo, junto Sociedade Individual de Advocacia. Se for pluri, pode pegar o sobrenome dos demais sócios e juntar Barbosa e Felício, Sociedade de Advogados. Então, essas são as possibilidades que você pode para escolher a sua razão social. Um ponto muito importante, que só a contabilidade, que é especializada para advogados, entende, é que o ideal é sempre fazer uma pesquisa prévia junto ao OAB para identificar se esse nome escolhido está realmente disponível. Você, advogado, não pode, em forma alguma, hipótese alguma, abrir uma advocacia com um nome fantasia. Por quê? Porque com base no Estatuto da Advocacia da OAB, isso traz uma mercantilização para a área, o que a OAB proíbe veementemente. Certo? Após essa análise da viabilidade, que leva em torno de 2 a 3 dias, você vai fazer a entrega da DBE, documento básico de entrada, que é muito rápido, no máximo em um dia já está pronta, que é informações da sociedade, como quantidade de sócios, informações dos sócios, capital social, quinal escolhido, entre outros. Lembrando que aqui tem um vídeo que eu menciono no canal específico para você abrir a sua advocacia. Outra dúvida muito comum que chega aqui na Ativo Contabilidade. Felipe, eu sou advogado e muitos contadores me informaram que eu poderia ser MEI. Posso abrir um MEI? De forma alguma, a resposta é não. Você é advogado que tem algum colega familiar que possui um MEI para exercer atividades da advocacia, fala para ele assistir esse vídeo de forma urgente, porque isso pode causar sérios e graves prejuízos ao decorrer da carreira. Porque o advogado ele não pode ser MEI em hipótese alguma. Enfim, após a entrega da DBE, você vai para a última etapa ali do seu processo de abertura,
hoje a OAB utiliza de forma eletrônica um contrato padrão. Então, todo o processo de abertura é feito de forma eletrônica. E você utiliza esse contrato para colocar as informações tanto da sociedade, local, endereço, sócios, e você vai dar entrada pelo sítio da OAB. Uma observação bem bacana é quanto às taxas. Felipe, quanto que eu pago, quanto que eu deveria desembolsar para abrir a minha sociedade? Isso varia de estado para estado. Nós aqui, como atuamos em mais de 10 estados, mais o DF, a OAB ela cobra atualmente de R$300, como em alguns estados como Minas Gerais, Paraná, como aqui em São Paulo, que é R$ 1.146,90. Então varia de R$300 a R$ 1.100, varia conforme cada estado. Um outro ponto muito importante é que você, advogado, você pode abrir a sua sociedade tanto no endereço residencial como no endereço comercial e até mesmo coworking. Então você tem várias opções disponíveis aí para você iniciar essa nova jornada empreendedora. Advogado, um ponto de muita atenção que muitos advogados pecam nessa hora é na hora de enquadrar a sua empresa no Simples Nacional. E por que eu falo isso? O advogado, ele às vezes tem um deferimento da OAB, só que ele não finaliza o processo de abertura. Só que na advocacia tem uma particularidade muito grande que é a seguinte: a partir do momento que a OAB deferiu o contrato ali e falou, advogado, você pode abrir a sociedade, independente se a advocacia tem CNPJ ou não tem CNPJ, você já tem uma empresa aberta. Então, a partir do momento que a OAB deferiu e carimbou ali o contrato social, você tem 60 dias para conseguir enquadramento no Simples Nacional. Para entrar no Simples, você só consegue de duas maneiras: ou através da abertura, tem até 60 dias, conforme mencionei, ou todo mês de janeiro. Em nenhuma outra época do ano você consegue acessar o Simples Nacional sem ser uma dessas duas fases. E falando um pouquinho sobre o Simples Nacional, ele é o melhor enquadramento tributário destinado aos advogados. Por quê? Porque enquanto outras áreas, como os médicos, por exemplo, começam pagando 15,5% de imposto, você, advogado, tem um benefício muito grande, que é iniciar apenas com 4,5%. Essa é uma vantagem que poucas áreas possuem e que você, advogado, tem esse benefício. E como que funciona o Simples de fato? O advogado ele está no anexo 4 do Simples Nacional. Nesse vídeo aqui eu menciono um pouquinho sobre o anexo 4. E o anexo 4 você tem uma alíquota que inicia com 4,5% de impostos, limitado ao faturamento de R$15.000 mensais ou R$180.000 no ano. Então, se você faturou R$1.000, R$5.000, R$10.000, R$15.000 por mês, você vai pagar apenas 4,5%. Um ponto muito importante é que dentro do Simples estão todos os impostos incluídos. A única exceção fica por conta do INSS, que ela é pago de forma separada através da retirada de prolabore. Então, se você emitiu nota no mês de janeiro, por exemplo, do dia 1 ao dia 31, você vai pagar o Simples no dia 20 do mês seguinte, do mês subsequente. Pô, Felipe, eu emiti nota em fevereiro, então você vai pagar o Simples no dia 20 de março. Agora, falando sobre o lucro presumido, falei um pouquinho sobre o Simples Nacional, que é destinado para advogados e advocacias que faturam até 60, 80, no máximo R$100.000 por mês. Agora, se você, advogado, fatura mais do que R$100.000 por mês, primeiro, o ideal é você pedir para o seu contador fazer um planejamento tributário. Por quê? Para verificar se você de fato está pagando o menor imposto, ou se você está pagando mais imposto do que deveria. E é isso que a gente tenta correr. E é isso que o contador tem que ajudar o cliente. Porque a ideia aqui do contador é ser um parceiro para fazer você economizar 10, 20, 50, 100, 300 mil reais de impostos. Isso, obviamente, dentro da legalidade. Então, falando um pouquinho sobre o lucro presumido, se for o seu caso, o lucro presumido ele muda bastante em comparado com o Simples Nacional. Por quê? Se você é advogado e fatura acima de R$100.000, possivelmente já valerá a pena ir para o presumido. E como que funciona o presumido de fato? Primeiro é que as guias de pagamentos, impostos, eles não são enviados de forma única, como é no Simples, e no presumido, cada imposto tem uma guia para você pagar. Então tem a guia do PIS, a guia do COFINS, a guia do IR, a guia do CSLL e várias datas distintas. Então toma muito cuidado, ou você ou o seu financeiro, para pagar na data correta, evitando assim pagamento de multa e juros à toa. Um ponto bem interessante é que o presumido ele vale a pena quando você se enquadra também na uniprofissional. O que é uniprofissional? São empresas que os sócios acabam tocando e entregando ali o serviço, sem contratar mão de obra, sem contratar CLT. Dessa forma você consegue uma redução no ISS
de 5% para apenas uma taxa fixa, que pode variar conforme o seu município. Tem um município que a taxa fixa é R$600, R$800 ou variável uma porcentagem conforme o seu faturamento. Um ponto muito importante é que apenas esse detalhe pode fazer você economizar mais de R$100 durante o ano. Nós aqui na Ativo temos 2 clientes que vieram para cá por conta de serem desenquadrados desse SUP, desse uniprofissional. Por quê? Porque além das várias entregas de obrigações acessórias que nós entregamos, quando você é uniprofissional SUP, tem mais uma obrigação a ser entregue, que é essa DSUP. Então, se você é advogado ou contador não entrega DSUP, o advogado ele é automaticamente desenquadrado desse benefício fiscal. Então, muito cuidado na entrega da DSUP. Falando um pouquinho agora sobre o maior benefício que o advogado possui, que é a distribuição de lucros. Como que funciona isso de fato? Lembrando 2 coisas. Você consegue tirar o dinheiro da sua empresa ou através de retirada do prolabore, que é tributável, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, e na retirada do lucro, que é isento de tributação. Então, obviamente, é muito melhor retirar o lucro do que o prolabore, correto? Mas eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Como que funciona essa retirada do lucro? Digamos que você, advogado, fatura R$10.000 por mês durante todo o ano. Então, cada mês você fatura R$10.000, certo? R$10.000 vezes 12 meses no ano, chega no final do ano com faturamento acumulado de R$120.000, certo? E apenas para exemplificar, digamos que você teve durante o ano uma despesa de R$20.000. Se a gente pegar aqui R$120.000 de faturamento menos 20 de despesa, você vai ter um lucro de R$100.000. E a boa notícia é a seguinte: você pode pegar esse lucro de R$100.000, distribuir para você, sócio, ou para o sócio da pessoa física, e não pagar nada de impostos. É totalmente isento de impostos. A única observação é a seguinte: para você conseguir esse benefício, você tem que ter uma contabilidade totalmente escriturada. E afinal, o que seria isso? Uma contabilidade totalmente feita. Uma empresa que tenha contabilidade separada entre pessoa física e pessoa jurídica, que tenha balancetes, que você tenha o que você cobre com a sua contabilidade, te envie esses balancetes, porque caso tenha algum problema lá no futuro, você pegar esse número do balancete de valor distribuído para bater com a entrega do seu imposto de renda da pessoa física. Como que funciona isso? Digamos que a Receita no futuro tem uma fiscalização, eles perguntam: tá bom, advogado, você me falou que distribuiu R$1 milhão, mas de onde que veio esse R$1 milhão? A Receita, esse R$1 milhão está aqui, ó, conforme balancete elaborado pela minha contabilidade. Dessa forma, você se protege totalmente nessa distribuição, nessa isenção, porque caso nessa autuação você não tenha nenhuma contabilidade, isso tenha sido de uma planilha de Excel, e você falar: Receita, eu não tenho contabilidade, o que vai acontecer? Você vai ser, obviamente, autuado, vai ter que pagar multa e juros e recolher todos os impostos, que vai dar uma quantia muito, muito grande. Então, você tendo uma contabilidade, só entregar o balancete contábil dessa contabilidade, que não vai ter problema algum. Mas, afinal, o que é esse balancete? O balancete nada mais é do que um relatório fornecido pelo departamento contábil, onde consta tudo que entrou, tudo que saiu, do primeiro dia do ano ao último dia do ano, analisado, conferido e assinado por um contador com CRC ativo. Então não perca tempo e cobre a sua contabilidade o quanto antes para que te forneça os balancetes, para você se proteger. Porque na ponta, na hora que for entregar o imposto de renda da pessoa física, você não precisa sonegar impostos, não precisa esconder e nem ter medo do leão. Você pode declarar tudo que você recebeu. Pô, Felipe, mas recebi R$1, não importa, pode ser de R$1 a R$1 milhão. Você não precisa pagar impostos dessa quantia. E para finalizar o vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre obrigações acessórias. É uma coisa que poucos advogados entendem, conhecem ou imaginam que isso possa existir. Qualquer empresa que for aberta, independente do faturamento, do tamanho, do estado, do município, ela é obrigada a entregar no mínimo ali 20 obrigações acessórias por ano. Entre elas, DIRF, DFIS, DCTF, ECD, ECF, E-Social, entre outras. Até o DAS, quando é empresa do Simples, você tem que emitir mesmo sem faturamento. A quantidade pode variar conforme seu enquadramento fiscal. Se você for do Simples, você tem em torno de 17 a 20 obrigações. Porém, se for do Presumido, esse número pode até dobrar. Então, muito cuidado com as obrigações. Não deixe a sua empresa sem uma contabilidade, porque cada obrigação que você não entrega, ela tem uma multa de R$250 a R$500. A única exceção fica por conta dos DAS, que é cobrada uma multa de R$50 por mês. Então, muito cuidado. É até bom se pedir para o seu contador ou até mesmo analisar o relatório do ECAC, que lá mostra as obrigações que foram entregues ou as obrigações que ainda não foram entregues e que tenham multa. Então esse vídeo aqui foi uma junção de várias dúvidas que nós tiramos durante semanas, durante dias, durante meses.
por atender mais de 350 advogados e ser especialista nessa área de atuação. Essa é a grande diferença que uma contabilidade para advogados pode te proporcionar, por entender perfeitamente da sua área de atuação. Uma pergunta que eu faço para todos os advogados é: advogado, você que está me assistindo, se você tivesse hoje um problema sério de saúde, você iria no médico generalista ou no médico especialista nesse problema que você está precisando de atendimento? Eu tenho certeza que você iria no médico especialista. Então, por que a sua empresa você levaria ela em um médico generalista? Tenha tanto cuidado com a sua empresa quanto você tem com a sua vida e com a sua saúde. Advogado, esses foram alguns itens, algumas dúvidas que eu te mostro qual a importância de uma contabilidade que é especializada no seu segmento. A contabilidade que é especializada em advogados é totalmente diferente de uma contabilidade para empresas convencionais, porque a gente sabe de fato como ajudar e como ser parceiro do nosso cliente. Então, se esse conteúdo foi útil para você, advogado, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com mais advogados e segue a gente nas redes sociais, porque diariamente colocaremos informações importantíssimas para você.